Olá a todos, estamos aqui hoje para mais um episódio de Vida Kung Fu. Meu nome é Thiago Silva, sou um dos responsáveis pelo trabalho no Centro de Transmissão de Ipanema, no Instituto Júlio Camacho. À minha esquerda tem o meu irmão Kung Fu, Thiago Pereira, que também é mestre. Olá, mais um episódio, e esse em especial é um tema que eu acho que ele é bem relevante para a comunidade marcial como um todo, e também para os próprios praticantes, inclusive os mais novos, né, os mais novatos das instituições das quais nós fazemos parte. E à esquerda dele nós temos Rodrigo Moreira. Olá pessoal, mais um episódio. Sou tutor também do Centro de Transmissão de Ipanema, do Instituto Júlio Camacho, assim como o Thiago Silva, né? Somos irmãos Kung Fu. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte bem técnica da nossa prática, né? Como é que funciona. Então a primeira pergunta que surge é, não se treina na Moyal 21? Parece que a gente faz tudo menos treinar. Quer começar? Pode começar. Bom, dentro dessa perspectiva, eu gostaria de começar falando o que é treinar, né? Assim, o que pode ser entendido por treinar. Porque é uma palavra que pode ter mais uma conotação, né? Treinar ao pé da letra vai estar relacionado com você exercitar, com você repetir, com você executar alguma coisa, executar aquela função ou aquele trabalho, seja lá o que for, né? De maneira repetitiva, de maneira cotidiana, de maneira a ter uma manutenção daquilo, né? Quando a gente fala, mais uma vez, a palavra treinar para a maioria das pessoas, o que vem na cabeça das pessoas é justamente uma coisa de esforço. Uma coisa de você repetir aquela atuação ao ponto de exaustão, né? Então você tem academias digamos assim, o pessoal vai para malhar, né? CrossFit está super na moda. Então dentro dessa ideia, o treino até a exaustão, ficar muito cansado. Isso não é ruim, propriamente dito, mas isso tem um viés, isso tem certos benefícios, né? Para nós, esse talvez não seja o foco principal. Talvez não, esse não é o foco principal. Então, o treinar, ele pode não ser bem visto para nós, dentro de como nós pensamos, né, se for levado nessa conotação de treinar sempre até a exaustão, de treinar sempre até aquela repetição técnica, né? É claro que isso tem vários benefícios, inclusive para a nossa própria prática. Óbvio que nós precisamos ter um nível de repetição no que a gente faz, tem algum nível, mas é importante que a repetição por si só, ela não seja o foco, né? E o que eu gosto de interpretar dessa pergunta, né, nós não treinamos na Moyal 21, é que nós temos que tomar cuidado de que a repetição técnica, ela não se torne a parte prevalente da prática, digamos assim. Ela não se torne a parte principal. A gente vai buscar através desse exercício, que tem técnicas envolvidas, sim, né? É um sistema de arte marcial. Então nós temos técnicas para lidar com o outro, para tocar no outro e tudo mais, né? Mas não é ela que a gente quer. O que a gente quer é que através desses instrumentos, né, que a rigor nós chamamos de Jiu-Sik, né, nem técnica, né, que através disso nós conseguimos desenvolver uma outra coisa. A gente vai poder falar mais no decorrer do episódio, mas essa outra coisa seria o tal do Kung Fu, né? Então a hora que a gente subverte dentro do nosso entendimento, né, e coloca a técnica em primeiro plano em prol do Kung Fu, para nós não é tão interessante. Eu acho que vale a pena, antes de mais nada, falar sobre Moyal 21. Tá? Então, a gente está fazendo uso desse nome, que pode ser parte do nome de uma instituição, pode ser o nome que define a denominação a qual nós entendemos que deve ser honrada. E aqui somos 3 praticantes, né? Sendo que tem vários outros que poderiam dar outras opiniões. Mas, basicamente, a gente escolheu esse nome que digamos assim, tem um caráter mais institucional nesse caso e é mais conhecido para ficar mais claro o que a gente quer dizer. O que eu queria comentar sobre isso é o seguinte, é que depende muito da instância que a gente está falando. Então, por exemplo, quando a pessoa ela vai praticar uma arte marcial, ela vai para uma prática marcial, digamos assim, ela tem que ver se ela está se vinculando a uma prática esportiva ou se ela está se vinculando a outra coisa, porque dependendo, a repetição vai ser sim importante. Então, por exemplo, se a gente não tiver isso claro como profissional na hora que a gente vai comunicar, ou como alguém responsável por um trabalho, a gente pode cometer alguns enganos que vai prejudicar a pessoa que está procurando. Então, por exemplo, pode ser que eu hoje tenho 40 anos, mas pode ser que eu com 60 me pergunte se ainda dá tempo de eu praticar uma prática marcial. Por quê?
porque na minha cabeça eu vou estar confundindo um esporte de combate com uma arte marcial. Quando a gente está falando de esporte de combate, vai ser necessário, sim, uma aptidão física que muitas vezes não precisa nem ter 60 anos. Com 40, você já, se não tiver uma vida completamente voltada para isso, você não vai ter condições, né? Mas se a gente está falando de uma arte marcial, a gente está falando de um processo mais abrangente e não tão específico. Então, quer dizer, a gente vai entender que o combate digamos assim, é um fim, muitas vezes até indesejável para se resolver uma situação, que quando a gente tem uma visão mais abrangente, a gente vai ter um leque de outras possibilidades para poder resolver aquele mesmo ponto. E para a gente desenvolver arte, a gente tem que poder olhar para a vida com Kung Fu, que foi o termo que você usou. E para que a gente possa olhar para a vida como Kung Fu, a gente tem que ter um contato com um sentido mais amplo de Kung Fu. Então, para isso, a experiência marcial, momentos de experiência marcial que te atravessem, que tenham potencial de tomada de consciência, né, seja no que você estiver fazendo ali naquele momento, inclusive a prática, a experiência marcial, digamos assim, ela própria, são fundamentais. Mas eu queria abrir falando sobre isso, assim. Você está se vinculando ao quê? A um esporte de combate ou uma arte marcial? São coisas diferentes. Eu queria só comentar em cima disso, que o Thiago Pereira falou, que eu achei muito legal mesmo essa separação, né, porque cada prática tem um intuito, né, tem o que você julga mais importante. E para que você está praticando? Né? E todas elas são válidas. A gente está falando aqui do nosso, né? A gente está falando como que nós entendemos essa prática. Isso é importante todo mundo entender, porque qual é o âmbito em que a gente está contextualizando. Tem uma frase do nosso mestre, né, o nosso Sifu, Júlio Camacho, que eu gosto bastante, porque eu acho que eu já até falei em um outro episódio ela, que é o seguinte: é muito comum nós falarmos de arte marcial, as pessoas entenderem a arte marcial como uma arte, né, ou um sistema marcial, como um sistema que ele é voltado para a guerra, esse marcial de guerra, né? E o nosso mestre, ele prefere uma outra abordagem. Ambas são válidas, né, mas é como ele gosta de dar um enfoque, e a mim parece muito interessante. Um sistema marcial, uma arte marcial, ela não é feita para a guerra. Ela é uma coisa que, a partir da guerra, gera algo. Então, como o Thiago Pereira falou, assim, a participação em experiências de combate, digamos assim, numa prática com seus outros irmãos Kung Fu, outras pessoas que praticam com você, né, ela é importante para gerar algo. Para nós, né, nosso entendimento aquele não é o fim. Aquele enfrentamento físico ele não é o fim, mas ele é um mecanismo pelo qual que nós usamos para desenvolver outras habilidades. Uma história que eu vivenciei com o nosso Sifu, eu comecei a praticar muito novo. Então, quando eu tinha 16 anos e o meu foco era simplesmente aprender a lutar, eu também sentia falta de treino, né, de fazer a mesma coisa mais vezes e algo assim. E sentia falta também de um maior impacto, eu sentia falta de uma série de coisas, né? E eu lembro que, assim, porque quem cuida de um mokun, né, que é o termo em cantonês para o espaço onde a gente pratica, sabe que tem dias que está marcado um monte de gente para aparecer e não vai ninguém, né? Isso é muito comum. E num desses dias que não apareceu ninguém, só eu apareci, digamos assim, estava o nosso Sifu lá. Eu tinha 16 anos, era um fim de tarde, e eu lembro claramente dele andando comigo para a sala de prática, falando assim: Thiago, fala uma coisa para você. Eu tinha 16 anos, é importante frisar isso. Ele falou: você tem ideia que ninguém aqui gosta de você? e assim, eu não me abalei com essa fala, né? Eu olhei para ele, eu imediatamente eu pensei: eu vou mostrar que eu não tô nem aí, né? Mas ele atribuiu isso ao fato de eu não querer estabelecer vínculos e principalmente de eu querer bater nas pessoas quando eu estava praticando, porque de fato eu pensava assim: bom, quem sabe se eu der um soco mais forte na pessoa, ela vai se inspirar a dar um em mim também, a gente vai entrar no outro nível de prática. E aí ele falou para mim o seguinte, ele disse assim: olha, ninguém aqui gosta de você, só eu. Né? Por quê? Porque eu aprendi uma coisa com o meu próprio Sifu, que são os olhos do zelo. Sabe o que é isso? Aí eu falei: não. Ele falou: é quando você olha não para o que a pessoa está mostrando, mas a gente usa o coração para olhar para a pessoa. Então a gente vê de fato não o que ela está mostrando, mas o que está por trás disso que ela está mostrando. Então acho que você é um cara legal, mas você podia pegar um pouco mais leve, tentar se envolver mais e tudo mais. Por que eu estou contando essa história? Porque quando a gente pensa em arte marcial de uma maneira inadequada,
a gente pensa também em ficar mais forte. Só que muitas vezes, quando a gente erra durante a prática, assim, erra em termos de conexão com o outro, a gente tende a errar para mais. Então a gente tende a usar mais força. Então tem um Quincuites que fala exatamente do novato, o novato não deveria usar força, tá? Exatamente porque quando você força a situação, você está tomando para você uma coisa que não foi entregue. Então, o que significa você errar para mais? Significa que você já tem força. Então não precisa trabalhar para ter mais força. Se você já tem força para se expressar, você poderia estar trabalhando a se refinar. Talvez eu não tivesse a idade para pensar nisso naquele momento. Mas, falando em genealogia, olha que interessante. A gente está falando que a monja, o Moi, que era responsável por um dos salões ali do Templo Shaolin, ela era responsável, dentro do que chegou para a gente, exatamente pela última câmara. Então você está pegando artistas marciais extremamente experientes, que estão chegando para ela, a única mulher que tem notícia que estava coordenando esse trabalho. E o que ela vai fazer com pessoas que já são super experientes em artes marciais? Ela vai trabalhar o refinamento em alto nível dessas pessoas. Então, acho que um ponto interessante que também vai além da ideia de treino é a habilidade de se refinar. É mais desafiador do que parece. Junto com isso que você falou, Thiago, lembrei de um episódio aqui, você contou um episódio seu, eu lembrei de um, que para mim foi muito marcante. Eu acho que é o primeiro que eu me lembro disso que você está falando, né? Tem uma parte quando você começa a praticar o sistema Wing Chun, no início dele, primeiro nível, o Sinintal, você praticamente não tira os pés do chão, né? Você não anda, você não move. Você começa a fazer isso no segundo, que a gente chama de Chum Kill. E eu estava justamente nesse domínio, nesse momento, né? E tem uma das últimas práticas que se você for pegar lá mais ou menos na ordenação das coisas, uma das últimas práticas que se tem é um exercício chamado Tiguk, né? Onde você começa a tirar o pé do chão e chuta e tudo mais, né? A prática é mais complexa do que essa, mas para resumir, eu não tinha visto isso ainda, né? E teve um dia que eu estava no Mokun junto com o Sifu. A gente estava resolvendo outras coisas lá, não tinha nada de prática acontecendo no dia, era outra coisa, era uma questão profissional extra, né, do nosso Sifu. Não era do Mokun. E a gente estava lá conversando e tudo mais, e teve uma hora que a gente tinha voltado do almoço, a gente tinha almoçado, estava voltando no almoço, a gente estava conversando alguma coisa, e eu estava parado tem uma área do Mokun que a gente chama de Tinton, né, que é a parte principal, eu estava parado lá, não lembro o que eu estava fazendo, Sifu passou do meu lado e me olhou, né. Na hora que ele me olhou de um jeito diferente, assim, eu falei, pô, ele vai fazer alguma coisa. Né? Aí eu olhei para ele, assim, ele parou devagar, né, ele levantou a perna e me chutou, devagar. Na hora que ele fez isso, como foi bem devagar, eu saí. Eu recuei, né? Eu saí da frente. Ele olhou pra minha cara e fez... Ele só balançou a cabeça, dizendo que não, né? Aí eu olhei pra ele e fiquei meio confuso, assim, pô, não? Como assim? Não o quê? Aí ele deu ele avançou um pouco e chutou novamente, né? E eu saí da frente de novo. E ele balançou de novo a cabeça pra mim e fez... Essa porcaria que você tá fazendo. Não falou nada, né? Mas eu consegui ver na cara dele lá, né? O que esse negócio você tá fazendo? Eu não lembro exatamente quantas vezes ele fez isso, mas foram poucas vezes. E teve uma hora que eu andei na direção dele, né, que ele levantou a perna para chutar, eu andei na direção dele e chutei também, né, aí nossos pés se tocaram, né, o Thiago tá falando de conexão mais cedo, dessa conexão, os pés se tocaram e a partir daquilo a gente pisou no chão, aconteceu uma coisa lá, mas foi interessante que aí ele virou para mim e falou, Rodrigo, agora você tem Tiguk, né, isso foi legal, e agora ele me mostrou aquilo, né, você falou da conexão de ir para mais, você vê no meu caso, nesse dia eu tava indo para menos, né, ele tava dando a conexão, eu tava correndo, eu tava fugindo dela, e eu fui e coloquei. Isso que o Thiago Pereira falou foi super importante, porque você refinar o contato, ele é mais interessante do que você fazer 1000 vezes. Então, por exemplo, naquele momento lá, que deve ter durado, eu não sei, deve ter durado 2 minutos isso, 3 minutos. Né? O meu Sifu me deu acesso, ele mostrou pra mim uma coisa que eu não fazia ideia, um conceito. Né? Que quando vai ter, ele usou o chute pra isso, pode ser qualquer coisa, mas ele chutou e eu corri, eu tava negando a conexão. Talvez se ele chute e eu vou com tudo pra cima, talvez eu estivesse forçando a barra, como falou mais cedo. Mas esse exercício é muito sobre a pessoa chuta, você chuta junto, e a partir do contato que vai se dar, não sei exatamente como, depende, né? A partir do contato que vai se dar, você trabalha. E essa conexão e esse acesso a um conteúdo, uma ideia, ele que é importante. E obviamente, assim, o caminho de um praticante de uma arte marcial, ele é... Claro que você tem um monte de pessoa a praticar com você, é importante você praticar com as outras pessoas, obviamente que sim. Né? Mas é um caminho solitário, que eu quero dizer por isso. A partir do momento que você teve acesso,
é importante esse praticante ter maturidade e responsabilidade de pegar para ele. Agora que você teve acesso, é com você praticar. Eu não preciso ficar do seu lado 3 horas por dia pedindo para você fazer o movimento. Você viu como é que é. Agora é com você. E é claro, como uma relação com o Fu, ela tem a prerrogativa de que ela vai ter uma duração longa, com o tempo você vai conversando de novo, vai vendo de novo, tem contato novamente, né? Mas cabe na sua responsabilidade também de pegar uma coisa que te mostraram que você viu e você elaborar sobre aquilo. Falando em acesso, é um termo muito interessante, né? Que é um momento para você acessar um determinado conteúdo. O Grão-Mestre Lemamura, ele traz essa ideia de que o Kung Fu você não deveria lembrar de quando aprendeu como nem onde, né? E eu tenho uma passagem curiosa, porque eu comecei a aprender chinês com a professora Lili, ou Yifen, né? Mandar aqui um abraço para o filho dela, o Jaime. E a professora era uma pessoa muito querida e sabia muito chinês, mas ela tinha um jeito Kung Fu de transmitir o idioma. O que significa isso? Teve um episódio que tinha uma mesa de vidro, né, no escritório do nosso Sifu, e ele estava tendo aula junto comigo ali, ele acompanhava as aulas. E nesse dia, eu cheguei determinado a questionar a professora, coisa que você nunca deveria fazer, sobre o aprendizado de radicais. Porque eu falei assim, caramba, a gente nunca teve a aula de radicais. Né? Os radicais, para quem não sabe, você tem um ideograma, e esse ideograma ele é composto por 2 ou até mais ideogramas em alguns casos, e alguns desses ideogramas, no ideograma composto, muitas vezes ele vai fazer o papel de radical. É a raiz do que você está querendo dizer, né? Quem quiser pode procurar depois mais informações. E aí eu questionei ela na frente do nosso. Eu falei, professor, a gente nunca teve a aula de radical. Aí ela, como não? Né? E aí ela, assim, aquilo foi muito impressionante, porque eu lembro dessa cena claramente, o nosso Sifu, ele sentado atrás da mesa de vidro assim, olhando, se segurando para não rir com a mão assim, o banco, né, vinha aqui, e eu olhando para ela, e ela, como não, Thiago, como não? E ela fez 116 ideogramas sem parar, que era só parte do que eu já tinha aprendido, combinando os radicais, assim. Então eu já tinha visto aquilo tudo, não tinha me dado conta, já tinha tido acesso, mas ela em nenhum momento falou, hoje é a aula de radicais, e aquilo para mim foi muito impactante. A aula acabou mais cedo, ela botou uma energia ali no que ela estava fazendo, que ela nunca tinha feito, ela falou, acabou, vamos lá. E eu levei ela para casa em silêncio, assim, eu sempre levava ela para casa, mas foi em silêncio nesse dia. Então, o que isso significa, né? Que existem termos, quando a gente está falando das artes do sul, que se usa muito o ideograma Kim, né? Que no dialeto cantonês é punho, ou é uma composição para outras expressões como Kinsutsu. Então você tem Kinto, Kinlo, mas você também tem uma expressão que é pouco lembrada que é Kinchun. Tá? O que é esse Chun? Kinchun. Não tem uma tradução literal, mas é a ideia de você ter quilometragem na prática. Então, o Sifu ele te dá o acesso, tá? E dentro desse aprendizado em espiral, você vai voltar a ter contato com aquele conteúdo quando você estiver ajudando o próprio Sifu com outra pessoa, quando o dia de alguma maneira concuminar para aquilo. Não sei se eu usei a palavra correta, mas o principal é você, com seus irmãos Kung Fu, poderem praticar aquilo, tá? Não necessariamente a exaustão, é uma palavra que é muito usada, né? Mas você rolar o braço, você poder ter contato com aquilo. Então, acho que assim, não adianta você ter só o acesso. Você tem que se responsabilizar pelo seu processo. Porque se não acontece aquilo, a pessoa já te mostrou 116. Era um pedacinho, é importante falar isso. Eu já estava no meu 3º ano de aula com ela. E você nem se dá conta. Como assim? Tá? Então a gente tem que honrar aquilo que a gente está recebendo, porque é uma herança ancestral que vem de 300 anos, e muitas vezes, como não é material como um copo, a gente recebe e não dá a devida importância. Né? Então, assim, Kinchun é exatamente essa quilometragem que a gente precisa rodar como se fosse um carro. Isso que você falou, Thiago, me lembrou uma outra história aqui, muito similar, mas de um viés, digamos assim, mais técnico, mais sistêmico, né? Que eu achei muito legal. Você falou, me lembrou, né? Dentro do sistema 21 tem uma prática que não é sistêmica exatamente, ela não faz parte do sistema propriamente dito, mas ela é muito comum, né? Que é a prática do Gangai Da Clap. O que é isso? Uma das listas de movimentos que nós fazemos, uma sequência de movimentos que nós fazemos, chama-se Siu Ning Tao. Eu falei dela
até hoje mais cedo, e é uma prática onde você não tira os pés do chão, você fica com os 2 pés enraizados, é uma prática que tem muito a ver com enraizamento, dentre outras coisas. Mas qual é a brincadeira desse Gangadai Clap? Qual é o desafio? Você vai executar essa mesma lista de movimentos, a mesma sequência de movimentos, só que com um dos pés fora do chão, numa posição específica. Então, naturalmente, que por conta disso, você vai executar toda a sequência com um pé só no chão apenas. Por conta disso, isso vai envolver um certo equilíbrio, que para muita gente é complicado e chega de ser desconfortável. Existe um nível de tensão que você pode colocar na sua perna, então pode gerar um nível de cansaço. Pode acontecer um monte de coisa. E demanda pequenas modificações no que você está fazendo, justamente porque a posição da perna está para cima, a posição do pé que fica embaixo também muda. Então tem alguns desconfortos, algumas dificuldades quando você faz essa prática pela primeira vez, né? Pode aparecer. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz foi muito curioso, porque eu fiquei lá suando muito, tentando manter aquela base e me esforçando para fazer toda aquela sequência com uma perna só no chão, né? A perna fica um pouco arqueada e tudo mais, e uma série de observações ali. Para mim aquilo foi interessante, mas foi exaustivo. Vou repetir a palavra que eu estava usando, né? Me cansou, e sei lá, eu fiz isso algumas vezes no intervalo de tempo X lá, não lembro quanto foi, e aquilo me cansou, né? E foi muito interessante porque aquilo não é sistêmico, como eu falei. Então você não tem que ficar vendo isso. Você pode passar pelo sistema inteiro sem ver. Mas é uma prática comum. E eu passei um tempo sem ver isso. Mas eu fui avançando no sistema, né? E foi muito interessante porque aí eu tive acesso ao Chamkyu, como eu falei, que é o momento onde você começa a se mover e começa a levantar a perna, tanto para andar quanto para poder chutar, enfim, outras coisas. E eu fui praticando e fazendo minhas coisas e dentro do sistema. E um belo dia eu tive que o Sifu pediu para eu mostrar o Gangai da Clap para outra pessoa. Eu falei, caraca. Ele, Rodrigo, mostra aí como é que faz o Gangai da Clap pro fulano, né? Aí eu falei, putz, caramba, e agora? O que eu faço, né? Tem tanto tempo aqui que eu não vejo esse negócio. E aquela vez que eu fiz, lá eu consegui fazer, mas eu fiquei meio tremendo, fiquei meio caindo, meio desequilibrado, me esforçando muito, né? Aí eu, não, mas se for pedir, eu vou lá fazer, né? Aí eu fui e comecei a fazer o Sunintal em Gangai da Clap, mais uma vez, essa posição. E para minha surpresa, né? Assim, eu só fiz a coisa. Assim, não teve desequilíbrio, não teve uma exaustão excessiva, não teve nada disso. Foi muito tranquilo, né? Então essa ideia de que você vai ter acesso a coisas, como o Thiago falou, e você vai significar aquilo de maneira que às vezes você nem entende. Eu não sabia que eu conseguia fazer aquilo. Isso foi interessante, né? E, mais uma vez, o nosso Fudis, né, o Kung Fu, quando você ganha, você não sabe. Você não pode saber que ganhou, né? Isso é interessante, porque você exercita coisas diferentes. Isso me parece ter muito a ver com o modo tradicional chinês de se pensar. Você faz uma série de coisas diferentes, só que essas coisas todas elas podem te preparar para outras. Então você dá voltas em torno de um determinado tema, como por exemplo levantar a perna, ou andar, ou chutar, e você ganha uma série de habilidades que se refletem não necessariamente no chute em si, mas em outras, né? Então essa ideia da prática, como o Thiago falou, você ter acesso a uma coisa, depois você vai praticar com outra pessoa, outra coisa, né? E um tempo depois você volta na sua. Às vezes você nem volta na sua precisamente naquele dispositivo técnico, mas você vai exercitando de outras maneiras. E um belo dia você volta ali, tem muito mais, né? Então o Kung Fu me parece correr nesse aspecto, correr nessa linha, pelo menos da maneira como nós entendemos, né? E como eu falei, né, nós somos todos aqui são Moé Wing Chun, estamos dentro do Instituto Júlio Camacho, apresentando o nosso mestre. Então, isso como nós entendemos aqui, é que o Kung Fu corre mais por essa linha do que necessariamente pela prática exaustiva da coisa. Eu queria só puxar um termo que a gente perdeu no início, que você falou, a gente gosta de chamar de técnico, gosta de falar de Jiu-Sik, já que a gente falou de chinês, literalmente, poderia explicar um pouquinho mais o que é Jiu-Sik, para quem não sabe, entendeu? Você falou de aproveitar o potencial, né? O Jiu-Sik vem com essa carga, né? Thiago, o que acontece? O patriarca Moyá, que dá o nome à instituição Moyá Wing Chun, né? Kung Fu, ele falava que o quê? O que é a vida Kung Fu? Que dá um nome ao nosso programa também. É uma vida com Kung Fu dentro dela, tá? Então a gente fala muito também em aproveitar, se apoiar no potencial da situação. Então, o que significa tudo isso? Já que a gente não vai tratar o que aparece nas listagens, o que o pessoal chama de forma, né?
como técnica, a gente vai tratar como o que, então? DealSeek. Então, o DealSeek é um modelo, é uma aparência que tem a possibilidade de chamar outras, tá? Mas não todas. Então, cada dispositivo que você está usando, como, por exemplo, um Tansal, por que a gente vai chamar de dispositivo? Porque ele tem a possibilidade de acionar outras coisas, tá? Então, já que a gente não vai trabalhar a repetição, a gente vai trabalhar o que, então? A gente vai trabalhar o refinamento, muitas vezes, e a gente vai aprender a explorar o potencial dessa situação que se apresenta, que no caso é o DealSeek. Então, o Deal é chamar, Seek é modelo. É uma posição que tem a tendência a chamar outras, mas não todas. Agora, o que não pode acontecer, Thiago, ao meu ver? É você não se debruçar para esgotar ao máximo aquela possibilidade, tá? Porque quando você está falando de uma lista igual o Sunintal, TeamQ, BuildG, assim por diante, você tem que ter a habilidade de passar de caso para caso. Então, por exemplo, você pega um sistema igual o sistema Intune. A gente falou em um dos episódios que sistemas de variação fala high tom. Uma palavra que é pouco usada no nosso idioma é a ideia de algo que é tautológico, né? Então, quer dizer, high e tom são dois ideogramas que significam a mesma coisa. Então, segundo o mestre Leonardo Mordente, nos estudos dele, ele fala o seguinte, ele diz assim, o grande ponto de high tom não está nos ideogramas, está na conexão entre eles. E, da mesma maneira, o sistema. Então, quer dizer, o sistema ele não está na aparência, ele está na conexão de uma aparência com a próxima. Como que você passa de um caso para o outro? Então, para isso, é necessário tempo, é necessária dedicação, é necessário estudo, muito estudo. E aí, olha que curioso, né? Se a gente tem um sistema igual ao Intune, que ele é compacto, ele é breve, ele favorece com que a gente tenha esse estudo no tempo de uma vida. E se a gente tiver um Sifu, que é o nosso caso, em condições de nos orientar nesse caminho, esse tempo é encurtado ainda mais. Agora, quando você decide, né, ter acesso, você fala, eu gostaria de fazer parte dessa família Kung Fu, e aí você tem acesso ao sistema tradicional, o sistema Intune, em algum nível você identificou algo dentro de você. Como, por exemplo, você fala assim, olha, eu tenho condições de... Tem uma palavra em inglês, você me corrige, que é endurance. Eu acho que essa palavra é muito legal, assim, de vivenciar o processo, de me dedicar. Então, se você começa e depois fala, eu não tenho dado para vir, não estou podendo vir, estou enrolado, vou ter que dar uma parada, para que você começou? Então, essa é a pergunta que fica. Porque a partir do momento que você fala assim, não, eu quero fazer parte dessa linhagem, você não tem outra opção a não ser se dedicar. Exatamente para esgotar ao máximo cada possibilidade. E essa é uma pergunta que o nosso Sifu já fez para mim em ocasiões diferentes, por razões diferentes. Ele fala aí, como é que tá tal situação? Eu estou pensando em não fazer mais, em parar, em sair. E ele falou, você já esgotou todas as possibilidades? Essa é uma pergunta que eu ouvi geralmente dentro do carro, ou com ele dirigindo, ou com eu dirigindo, que é quando tem esses bate-papos de, e aí, como é que tá tal coisa? Aí, tô pensando em não fazer mais. Mas por quê? Acho que já deu. Você já esgotou todas as possibilidades? Mas para isso a gente tem que se debruçar para poder saber se sim ou não. Então, quando a professora ela te passou um monte de ideograma, ela estava fazendo um DealSeek para você e você não estava percebendo, você diria isso? Que ela gerou os 116 em cima dos ideogramas que ela já tinha te passado? Essa é uma excelente colocação, Thiago. Muito obrigado. Excelente. Essa é uma pergunta muito inteligente, porque você tem ideogramas que a gente chama de ideogramas básicos, né? Então, são ideogramas que geralmente se parecem mais com a figura na qual eles foram inspirados, ainda que os ideogramas já tenham passado aí, se eu não me engano, por 7 gerações de maneiras diferentes de escrita, tá? Então, é uma pergunta excelente, porque de alguma forma, sim. Então, você pega o ideograma, por exemplo, de madeira, e quantos desdobramentos você consegue fazer a partir do ideograma de madeira? Tá? Porque alguns dos desdobramentos dele como radical, por exemplo, o ideograma de feriado, o ideograma de madeira é o mesmo ideograma de árvore, tá? Então é o ideograma de pessoa ao lado da árvore, que é você descansando embaixo da árvore. É feriado, descanso, recesso, tudo que tem a ver com isso. Então o que significa isso? É um idioma tão vasto, tão maravilhoso, que você muitas vezes não vai ter contato no seu dia a dia com uma série de desdobramentos daquele ideograma enquanto radical. Então você nem pensa nisso.
E aí, quando a situação se mostra, você fala, putz, tem o ideograma de árvore ali, mas isso quer dizer o quê? Isso, mas você tem tempo de pensar. Então, você chega no aeroporto, você pega um livro, um texto, você fala, caramba, isso eu não estudei. Mas e numa experiência marcial, dá tempo de ficar pensando se você lembra ou não? Então, o Jiu-Seek tem que estar no sangue ali, o que ele pode ou não fazer. Muito obrigado. Essa história foi bem legal. Aí me vem à cabeça o seguinte, né? A gente falou de técnica, fizemos quase que um contraponto entre técnica e Jiu-Seek. Técnica, a gente pode definir técnica como um procedimento, um conjunto de procedimentos específicos com um fim específico, né? Então eu faço uma coisa ou um conjunto de coisas para que dê tal, né? E talvez isso que seja o grande contraponto do Jiu-Seek, que meu irmão Kung Fu aqui explicou tão bem, né? Que ele não é uma coisa. O Jiu-Seek ele não é nele mesmo. Ele tem o potencial do que vem depois. Ele tem o potencial do que é o próximo, né? E não tem uma tradução no nosso idioma para Jiu-Seek. Então a gente muitas vezes, quando está falando, a gente usa a palavra técnica porque não tem outra para a gente usar. Pelo menos eu não sei uma melhor do que essa. Não conheço uma melhor do que essa, né? Quem tiver, avisa, a gente conversa. Mas tem um dizer, né? Dispositivo. Dispositivo. Ele aciona outra coisa. Certamente, né? É um excelente, mas muitas vezes, quando eu me farei técnica, até me corrigindo aqui, quando eu queria me referir, assim, eu vou falar com uma pessoa que não pratica a mesma coisa que eu, né? Que não está dentro da nossa família, que não está dentro da nossa linhagem. Muitas vezes o termo dispositivo não fica claro. Então a palavra técnica, ela acaba sendo, para a maioria das pessoas, ela fica do entendimento mais simples para isso, mas você está coberto de razão, né? Para nós, a palavra dispositivo é o melhor que nós temos para o Jiu-Seek, né? Mas, voltando à questão técnica, né, que eu estava dizendo, tem um dizer que diz que o Wing Chun só tem 3 técnicas, né, assim, o famoso Tansal, eu estou longe, né, Tansal, Bonsal e Fuksal, só tem essas 3. Se técnica, pelo sentido literal, fosse isso, assim, o Wing Chun não teria muito para onde ir, né, só teria 3 coisas para fazer. Mas como o Thiago Pereira falou, não é isso, essas 3 posições, elas são Jiu-Seek, né, então, assim, o grande lance dela é que tem potencial para elas virarem um monte de coisa. Né? E essas coisas são tantas que o que me mais chama atenção nisso é o seguinte: muitas vezes é uma pergunta que eventualmente eu faço quando eu estou conversando com algum praticante. Eu falo assim, cara, para que serve um soco? Eu falo, cara, o soco serve para você atacar, né? Serve para você golpear, serve para você acertar alguém. Sei lá, tem várias respostas possíveis, mas elas andam em torno disso, né? E dentro de como nós vimos, não, soco não serve para isso. Soco também pode servir para isso. Essa é uma função do soco. Eu posso usar um soco para golpear a pessoa, acertar ela. Mas não, eu posso, por exemplo, usar um soco para me defender, né? Eu estou sendo socado, eu posso socar junto da pessoa. E por conta disso os braços se tocam e gera uma outra coisa, né? Eu posso usar um soco para me reequilibrar. A gente vê isso em alguns momentos, né? Assim, alguma ação minha me fez perder meu equilíbrio e o próprio soco me faz retomá-lo. Então tem várias funções. E o mais importante, quando uma pessoa está praticando com outra e ela está fazendo um Jiu-Seek qualquer que ele seja, né, o que é interessante, não é o que aquele Jiu-Seek serve para. Tanto que nas nossas práticas a gente não diz isso serve para isso, serve para aquilo. A pessoa pergunta, o Tansal para defender? Eu falei, não, pode também, né, mas não é para isso. O que é interessante é o que aquela pessoa consegue acessar dela, o que aquela pessoa consegue aprender enquanto ela está fazendo um Tansal, com o outro, inclusive, né? Na hora que o Tansal dela toca a outra pessoa, o que ela está sentindo, o que ela está percebendo, o que ela consegue intuir dali, né? O Thiago contou uma história, o Pereira contou uma história bem legal, assim, do nosso Sifu, falando sobre já esgotou todas as possibilidades, e o Jiu-Seek passa muito por aí, né? Na hora que você realiza determinado Jiu-Seek, quais são as possibilidades que você tem para desdobrar? O que vem depois? Que ele também falou, você pode fazer um monte de coisa, mas não são infinitas, tem algumas possibilidades. Então esse próprio estudo de como é que daquele Jiu-Seek você transita, você navega para outras coisas, isso diz muito mais respeito sobre a sua capacidade de desdobramento, de entendimento, de exploração, do que da função do Jiu-Seek por si só, né? E para finalizar essa fala, uma coisa que eu gosto é que o Jiu-Seek, ele não, eu entendo assim pelo menos, né, esse é o Rodrigo falando, que ele não tem fim dele. Eu não faço o Tansal para fazer Tansal. Eu não soco para socar. Eu não faço para fazer aquilo. Eu faço aquilo porque aquilo é só uma maneira, é o embrulho do presente, sabe assim, é o que tem potencial de me trazer uma série de outras coisas. Aí depois eu pego esse monte de coisa que eu ganhei através desse Jiu-Seek e guardo.
O Jutsu que eu posso ou não usar, ele pode ser útil em algum momento ou não, mas não é ele que é importante, da maneira que eu entendo, é tudo que eu ganho com ele. Uma coisa que eu acho que vale a pena citar é um filme de artes marciais, talvez um dos melhores já feitos, né, que é para adulto, que é um filme de 2007 chamado Kung Fu Panda, né? Porque o Kung Fu Panda ele apresenta uma perspectiva muito interessante que é diferente daqueles filmes de kickboxer. É a perspectiva do mestre. Então você tem ali a figura da tartaruga, a figura do mestre Shifu, que é como ele é chamado no filme, e do Kung Fu Panda. Então a tartaruga ela já tem um nível de experiência de transmissão que é mais transcendente. O do mestre Shifu é mais iniciante. Então algumas coisas que a tartaruga fala para o mestre Shifu ele não consegue compreender, porque ainda não é o momento dele compreender. E eu acho que o grande momento do filme é quando ele vê o panda subindo e fazendo coisas para conseguir chegar até a comida. E até me emociona falar isso, né? Porque falando na perspectiva de mestre, essa é uma das maiores dificuldades, que é você não olhar para o praticante como de uma maneira pasteurizada. É você poder identificar a singularidade da vocação de cada praticante que você é responsável. Porque cada pessoa tem o seu tempo. Então, assim, a gente não pode tratar a repetição com muito preconceito também. Porque talvez em determinado momento da trajetória da pessoa aquilo seja importante para ela. E ela tem que ter esse espaço. E depois disso, a gente também não pode falar que ela perdeu tempo. Porque aquele tempo que ela usou ali vai ser componente de um outro momento muito mais refinado lá na frente. Então, porque se nós não fizermos isso, a gente enviesa todo o processo das pessoas que nós somos responsáveis. E o que acontece? Da mesma maneira, não é que o Tan, Bon e Fook não possam ser técnicas. Eles têm, inclusive, a vocação de ser técnica também. O que acontece é que quando você trata o Tan Bon, o Tan Sal, Bon Sal e o Fook Sal como técnica, você está fazendo uso pobre desses dispositivos corporais. É limitador, né? Limitadores. Então, assim, da mesma maneira que você, como eu disse no início, você pode estar abordando a arte de uma maneira mais abrangente, ou seja, você lidar com situações de uma maneira mais artística, por isso que a palavra arte é tão importante, da maneira também dos dispositivos corporais. Assim, você pode tratar eles como técnica e, dependendo da pessoa e da dedicação dela, ela vai pegar aquela técnica, vai fazer funcionar. E se você entrar no enfrentamento, você pode sim levar pior, é importante dizer isso, tá? Porque ela se dedicou mais do que você dentro do que ela viu ali como mais importante. Então não adianta a gente ver como... E eu não estou falando do que você falou não, tá, Rodrigo? Só estou me apoiando. Claro. Apoiando. Não adianta a gente olhar num campo transcendental se a gente não explorar o potencial dessas coisas. Senão a gente só está falando. E aí a pessoa que se dedica à repetição, ela vai sim, né, dentro do que ela se propôs, se sobressair. Tá? Então acho que esse filme mostra muito bem isso, que é da importância de você aprender a identificar a vocação não só da pessoa pela qual você é responsável, mas também pelos dispositivos que você tem acesso. Qual é a vocação do Tansal? O que dá para fazer com ele? Acho que esse é um ponto importante. Dentro do Kung Fu Panda, sobre isso, eu gosto muito do diálogo do Shifu com a tartaruga, esqueci o nome dela. Não lembro. Acho que é o Wei ou o Guei, eu não sei. E é o diálogo anterior que é sobre isso, né? Que o Shifu está falando como mestre, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode tornar qualquer pessoa um bom praticante, menos o panda. Ele está reclamando. Olha, eu consigo pegar essa árvore aqui, derrubar todas as nozes delas, eu consigo plantar e vai nascer uma árvore aqui. Aí a tartaruga fala assim, mas ainda vai ser uma árvore de nós. Entendeu? Tipo, a vocação é o que a pessoa é, né? Como é que você tira o melhor dela? Me apoiando nisso aí, eu acho uma coisa que sempre fica na minha cabeça é o seguinte: a pessoa como um mestre, um condutor de um processo, né, um tutor de um processo, tá responsabilizando pelo crescimento de alguém dentro daquele sistema, o acompanhamento de alguém naquele sistema, a gente tem que tomar cuidado, mais uma vez, né, me apoiando no que você falou, Thiago, você citou isso, né, que é a questão do seguinte, eu não posso querer que a pessoa queira algo, isso é muito importante. Eu não posso querer que ela queira aquilo. Então, na cabeça lá do mestre Shifu no Kung Fu Panda, né? Talvez ele quisesse o tigre tem sua particularidade, o louva-a-Deus tem sua particularidade, a cobra tem sua particularidade, o Grou tem sua particularidade. Mas eles são mais parecidos entre si no objetivo lá no desenho, né? Todos eles querem combater e não sei o que e tudo mais, né? Mas eles são muito diferentes entre si.
A questão é que o Po não, né? O Po não quer aquilo, ele quer outra coisa, ele não tá nem aí pra poder enfrentar o mal e tudo mais, ele queria outra coisa. Inclusive o Po vai praticar por outra razão, não é pra isso, ele quer, são outras questões lá. E o interessante é, a pessoa que está conduzindo esse processo, ela tem que ficar atenta à particularidade do outro, para ela, como eu falei no começo, a pessoa que está praticando, ou praticante, ele tem muita responsabilidade sobre o seu próprio processo, não adianta você passar tudo para o outro, mas é claro que da outra via, melhor dizendo, né, a pessoa que está conduzindo esse processo, está monitorando, ele deve ajudar o outro a achar como é que aquilo pode beneficiar ele. Né? Então, por exemplo, não cabe lá ao Shifu dizer que o panda gosta de comer. Mas já que aquilo é importante para ele, como é que o Kung Fu te ajuda a comer melhor? Sabe? Para a tigresa lá, não lembro, você gosta do quê? Né? Pô, como é que eu te ajudo a fazer? Como é que isso que você está praticando, no nosso caso o Wing Chun, como é que isso te ajuda a fazer isso que você quer melhor? Então a escolha das prioridades, a escolha do que fazer e de onde chegar é da pessoa, é do indivíduo. Né? E a arte marcial tem que ajudar ela a chegar lá, seja qual for, né? seja qual for esse objetivo. A prática marcial ela não tem um objetivo, quer dizer, ela pode ter, mais uma vez, né? É para alguém, como o Thiago citou, aquele cara pode querer ser lutador de MMA, por exemplo. É uma profissão. Sabe? A arte marcial tem que ajudar ele lá. Mas outra pessoa pode ser um contador, não sei. E tem que ajudar ele também. E isso é muito importante. Uma pessoa que é lutadora de MMA ela tem que se beneficiar tanto da arte marcial quanto o cara que é contador. Não é melhor para o cara que luta, né, do MMA. Tem que ser tão bom quanto. E esse processo ele é de fundamental importância, né, a gente entender o que é bom para cada um, tanto na perspectiva de quem está monitorando o processo, como na perspectiva de que estamos recebendo, porque como o Thiago falou antes no começo, todos nós somos praticantes, né, e como é que isso nos ajuda a sermos pessoas melhores, como é que isso interage com a gente. Porque, mais uma vez, se esse cara é contador, para que ele vai treinar um negócio que serve para nocautear pessoas? Talvez para ele não tenha interesse. Se a pessoa é lutadora, profissional, que eu estou dizendo, para que ela vai praticar um negócio que não ajuda ela a lutar? Então a arte marcial tem que ser abrangente o suficiente para conseguir ajudar, seja lá quem for, e seja lá como for. Né? Mas como uma ferramenta de descoberta, de refino, que foi uma palavra que a gente usou bastante hoje. Eu queria só apoiar no que você falou. Como é que está o nosso tempo? Tá encerrando. Tá, então, assim, a última coisa que eu queria falar é com relação a um momento, bem breve aqui, o pensamento, que eu pude viver com o Sifu também, no qual eu tinha ido levar ele para almoçar pela primeira vez. Resumindo a história, eu tinha algo para compartilhar com ele e eu estava tão empolgado em falar que quando eu me dei conta, ele perguntou para mim, você não vai comer? Né? E aí eu estava com um prato cheio, ele já tinha comido e estava me olhando. E ele chamou a minha atenção da ideia de você estar junto com o outro. Porque ele falou, você poderia ter parado para comer um pouquinho, porque agora eu vou ficar te olhando comer. Aí eu fui querer devolver a comida. Ele, não, você vai desperdiçar? Come aí. Aí eu fui comer, aí ele falou, eu vou ficar te olhando comer? Aí eu falei, o senhor quer mais? Ele, não, estou satisfeito. E virou um processo bem difícil ali. Sim. Mas eu nunca mais esqueci. Porque para você, o que você falou, Rodrigo, é o seguinte, é uma coisa que os neoconfucionistas já tinham apresentado, que é o Kung Fu para fazer com que você viva a sua vida melhor. Aí depois, em 1910, a Tim Wu apresenta o Kung Fu relacionado à arte marcial. E depois, na década de 60, por conta dos filmes do Bruce Lee, Kung Fu vira um termo genérico para qualquer prática marcial chinesa. Tá? Mas o que acontece? A gente precisa de alguém que tenha tido experiências de vida Kung Fu para que a gente consiga olhar coisas comuns da vida com Kung Fu. Porém, a transformação através do conflito ela é fundamental. Seja por conta do seu mestre te chamar a atenção dentro de um processo de vida Kung Fu, dependendo da natureza que você está explorando de maneira até mais veemente, ou de um soco que você leva durante a prática. Então a gente não pode abrir mão da transformação a partir do conflito. Tá? Eu acho fundamental. Você que gosta de... talvez você saiba falar disso melhor que eu, né? Eu estava vendo um pedacinho tem um livro famoso chamado Hagakure, né? Que é sobre a marcialidade japonesa, né? E tem uma série de citações lá. Tem uma que eu vi que me marcou muito. Eu não vou citar ela exatamente, mas é alguma coisa do tipo que eu achei muito interessante essa citação, que fala assim, a maneira como você faz qualquer coisa é a maneira como você faz todas as coisas é a maneira como você faz qualquer coisa, ou ao contrário, né? A maneira como você faz qualquer coisa é a maneira que você faz todas as coisas. Isso que você falou é excelente, né? Porque através de uma experiência marcial eu me dedico a um ponto
de lidar com aquela experiência no nível de excelência, no nível de tranquilidade, um nível de conforto, um nível de precisão, um nível de elaboração, de entender o que está acontecendo, que a partir dessa experiência marcial que eu tenho, de conflito que eu tenho, né, eu passo a exercer esse mesmo pensamento, essas mesmas capacidades para seja lá qual for a coisa que eu faça. Então, vamos encerrando por hoje. Hoje é um episódio mais curto, mas agradecer a presença dos dois, agradecer ao Fábio Lage na produção, aqui no Instituto Betamax, que nos recebeu, e nos vemos no próximo episódio de Vida Kung Fu. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, pessoal.